Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito calor aí? Nem fale, calor demais, demais. Não dá para sair na rua. É complicado. Essa época é difícil. Hoje temos um tema interessante que envolve a passividade, que é algo complicado aí dentro das organizações, não é verdade? Sem dúvida, sempre faz uma diferença negativa, né? O excesso de passividade. E vamos citar aqui também a Marina Colasanti, que ela faleceu recentemente, né? Agora em janeiro de 2025. E também algo curioso, para quem não sabe, ela era ítalo-brasileira, ela nasceu na Eritreia, né, durante a ocupação italiana ali, e depois ela veio para o Brasil, pequena, né, ainda com a sua família, e depois se tornou um grande nome da literatura brasileira. Então a gente vai fazer também esse paralelo. Isso mesmo, ela nasceu, né, na cidade de Asmara, na Eritreia, depois ela ainda mudou para Trípoli, depois ela morou na Itália um tempo, e depois ainda veio para o Brasil pequenininha. Na verdade, ela mudou com os pais, né? Mas no Brasil ela fez uma carreira incrível, né, de jornalista, de escritora, de contista, e ela ganhou inúmeros prêmios, né, para quem não acompanha muito a Marina Colasanti, mas o Prêmio Jabuti, por exemplo, ela ganhou uns 9 prêmios Jabutis. Em 2024 ela foi homenageada por o conjunto da obra dela, né? Foi assim bastante reconhecida em vida, né? Porque ela morreu, infelizmente, agora, no mês de janeiro. E por isso a gente também está falando um pouquinho dela hoje. Ela tem vários textos e a gente vai trazer aqui só um pequeno pedaço de um dos textos dela que se tornou muito icônico, esse texto, né? Você podia ler para a gente, né, Felipe? É um texto que sempre está por aí também, né, na internet. E você sabe de que obra que se trata esse texto? Este texto, na verdade, como ela trabalhou muitos anos na Revista Nova, ela escrevia contos também para a revista, escrevia crônicas, né? Então, é uma crônica e depois ela foi publicada inúmeras vezes e tem este nome, né? A gente se acostuma, mas não devia. Eu vou ler um pouquinho de um trecho, né, editado aqui. Vocês podem conferir ele na íntegra também, na internet e tal, que esse texto está sempre por aí. E ele diz assim: eu sei que a gente se acostuma, mas não deveria. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto acostumar se perde de si mesmo. Qual é a relação que você faz desse texto, que é bem forte, né? Bem preciso também, com a vida do trabalho nas organizações? Eu acho que a passividade, né, que é o que representa esse texto, né, você se tornar passivo sobre as coisas, a sua vida, na verdade, as coisas do dia a dia, ela aparece muitas vezes no trabalho. E o que acontece é que a passividade no trabalho, às vezes, é tida como uma ferramenta de salvação. Quer dizer, eu vou ser passivo, eu vou aceitar tudo o que querem, e aí eu vou ter um lugar garantido aqui nessa organização, vou ser querido pelo meu chefe. Só que as coisas não são bem assim há muito tempo. Pode ser que anos atrás esse tipo de comportamento tivesse alguma ressonância positiva e seu chefe gostasse de você se você fosse passivo. Hoje,
o que as empresas precisam e o que elas esperam são pessoas participativas, né? Se eu estou vendo que alguma coisa não está boa, eu tenho que contribuir, eu tenho que dizer, olha, tem outro jeito de fazer isso, ou não tá bom eu trabalhar de sol a sol, não tá bom eu ficar sem nenhum tipo de hora de lazer, por exemplo, porque a minha criatividade está ficando reduzida. Isso não tem problema, sabe? Se você é uma pessoa que contribui de verdade, você deve saber que você tem direito de se expressar, tem direito de ter ideias, e acho que não só no trabalho, é na comunidade, né? Aqui perto de casa, tinha aqui um local muito bonito, com árvores muito incríveis, assim, realmente grandes, e que ia se transformar em um condomínio. E aí as pessoas não foram passivas em relação a isso. Claro que todas as pessoas se mexeram, não, mas um grupo de pessoas importante se mexeu ali. E hoje em dia aquilo é o Parque Augusta, é um parque que foi fruto da não passividade. Dentro das organizações acontece muito isso também, sabe? Às vezes as pessoas não querem certas coisas ou reclamam de certas coisas, por exemplo, um tipo de ferramenta muito difícil de operar, ou alguma coisa muito pesada, ou um ambiente muito ruim. Hoje em dia, as organizações, elas têm, né, aquele 0800 para você fazer denúncia, né? Mas eu acho que quando chega você a fazer denúncia, é um tipo de passividade também, né? Porque você não teve a estrutura, a coragem, né, de abrir um diálogo verdadeiro. É claro que os instrumentos de 0800, eles são importantes também, porque tem gente que realmente não consegue nenhuma abertura, então isso ajuda a pessoa a falar de certas coisas. Mas o ideal é você não ser passiva. Não é possível que a gente passe sofrendo, porque se a gente passa sofrendo o tempo todo no trabalho, você vai ser verdadeiro em casa, porque você não está sendo verdadeiro no trabalho, porque você está sendo passivo. Você vai ser verdadeiro em casa e a sua casa não vai ser um ambiente gostoso, porque vai ser um ambiente de reclamação o tempo todo. Então, é um tiro no pé, né? Porque assim você não, na verdade, não tem uma vida boa em lugar nenhum. E é possível ter. Eu acho que hoje os gestores estão diferentes também. Todos, claro que não. Nada é varinha de condão, nada é mágica, mas acho que cada um de nós tem que perceber isso, né? O que eu estou sendo passivo? No que eu estou sendo passivo? O que eu estou jogando fora meus direitos ou deixando uma abertura para ter uma vida ruim, né? Isso não vale a pena para nenhum de nós, né? E o medo? O medo é que faz uma parte disso, né, Felipe? Assim, acho que as pessoas que têm medo são mais passivas, é claro, né? E o medo leva as pessoas a tratarem mal alguém. O importante da passividade é isso, né? Se eu sou passivo com o meu chefe e falo para ele, olha, tá bom, eu vou ficar até a meia-noite hoje, mas eu tinha compromisso com você, Felipe, meu filho, não é? Compromisso sério, hoje é seu aniversário, a gente ia sair para comemorar. Eu estou sendo passivo com o meu chefe, mas eu estou sendo agressivo com o meu filho, não é? Então, o passivo às vezes não percebe isso. Toda vez que ele é passivo com alguém, ele é agressivo em outra ponta da vida dele, não é? E às vezes a gente fala com o passivo, não, eu não sou agressivo de jeito nenhum. Mas ele não tem medo de magoar o filho, mas tem medo de magoar o chefe. Vai garantir o emprego por causa disso? Não vai, é isso que eu estou dizendo, porque o chefe, se um dia ele descobre, por exemplo, que o colaborador tinha uma ideia diferente da dele e não deu, e a ideia do chefe estava errada, o colaborador sabia, mas passivamente não falou nada. Não é legal, não é legal, não vai ter resultado bom para a vida dele e nem vai garantir o emprego dele. É isso que é importante pensar. Se a passividade fosse garantia de alguma coisa, né, de um emprego perene, de promoções, muito pelo contrário, ela não é essa garantia. Então, é um medo que é um medo pobre, porque ele não vai resolver a sua vida, na verdade, né? E é uma coisa que, além das organizações, né, esse gesto de passividade é uma coisa do ser humano, de muitos. Acho que sim. Tem pessoas mais passivas e menos passivas por uma questão de personalidade, né? De tudo que ele viveu na vida. Mas o que eu acredito e o porquê a oficina de liderança existe
é porque a gente acredita que é possível mudar. E várias vezes acontece isso. Por exemplo, tem pessoas com medo, por exemplo, de falar em público, né? E aí trabalham conosco e depois eu vejo aquela pessoa falando lindamente em público. É possível falar em público, não é? É possível, mesmo para quem não tenha nasceu falando desse jeito, né? É possível aprender. Tem pessoas que têm medo de falar com o gestor. E aí a gente faz muita orientação para ele ver o que ele está perdendo, o que o gestor está perdendo também, né? E também tem casos, eu vou te contar um caso, Felipe, que eu acho muito legal, que é de um gestor que ele teve clareza de que ele estava causando um certo medo nas pessoas, sabe? É difícil isso, hein? É bastante difícil, mas aconteceu, né? Então, o que aconteceu foi assim, ele trabalhava, na verdade, ele trabalha até hoje, né, numa grande empresa, e nessa grande empresa, um colaborador errou. Mas esse chefe, que ele era um gerente, ele continua sendo um excelente gerente, ele não sabia que a pessoa tinha errado. O que aconteceu foi que a pessoa, no final de uma manutenção, deixou cair um parafuso num lugar onde não devia cair. Caiu lá dentro de uma máquina. E ele, com medo, não falou. Quer dizer, passivamente, ele não disse o problema. Quando ligaram a máquina, essa máquina deu um problema sério. Imagina, um parafuso grande dentro de uma máquina sendo ligada, aquilo lá foi um problema sério. Mas ninguém sabia qual era o problema, porque o colaborador não disse. E ele, com medo, continuou não dizendo. Passou um dia, 2 dias, chamaram os criadores da máquina, que eram da Alemanha, fizeram uma ligação com eles, estavam já vindo para o Brasil, porque o negócio estava bastante complicado. Aí esse colaborador resolveu ter um pouco de coragem e falou: fui eu deixei cair um parafuso aí dentro, né? Com essa fala dele, foi possível descobrir e conseguiram recuperar a máquina. Esse gerente, falando comigo, ele falou: olha, em outros tempos, eu demitiria essa pessoa e pronto, né? Mas agora eu penso assim, o que eu estou fazendo para causar esse medo? Por que ele não teve coragem de falar comigo? Isso faz muitos anos, a oficina de liderança, trabalha com eles há mais de 10 anos, continua trabalhando, né? E esse mecânico continua trabalhando lá, é um excelente mecânico, e esse gerente feliz por ter feito uma mudança grande no seu próprio comportamento e ajudado o mecânico. O mecânico também percebeu que ele poderia e deveria não ter sido passivo e não ter nem corrido risco de demissão. Você vê que a passividade corre risco de demissão quando você não fala. Não correu nesse caso porque o gerente realmente foi um gerente do tipo que a gente quer, né? Assim, um líder, na verdade, que trouxe para si, né? Trouxe essa responsabilidade para si. O que eu deveria fazer de diferente para que a minha equipe confie mais em mim, né? Então, esses casos, eu acho que é para isso realmente que a oficina de liderança foi criada, né? Para que a gente pudesse, de alguma forma, ajudar as pessoas a serem melhores no trabalho, a serem pessoas mais corajosas, a serem pessoas mais efetivas. A gente acha que as empresas têm que dar resultado, é claro, né? Porque se a empresa não dá resultado, ela falha, ela vai embora e os empregos vão junto, né? A gente não é contra os resultados, de jeito nenhum. Mas resultados não a custo das pessoas, mas resultado com as pessoas, né? Porém, se as pessoas são passivas demais, elas nem dizem o que é o problema, né? Eu tive um outro caso muito icônico também. Um colaborador falou para mim: você fala essas coisas porque você não conhece o meu gestor, ele é horrível. E aí eu falei para ele: eu não conheço mesmo, mas por que ele é horrível, né? Aí ele falou assim: é porque domingo passado foi a primeira comunhão da minha filha e eu não pude ir na primeira comunhão dela. E eu disse a ele: puxa, isso realmente é muito triste, né? Uma coisa importante, uma cerimônia importante para você, e você não pôde ir na primeira comunhão da sua filha. E aí eu perguntei para ele: você disse ao seu gestor que era a primeira comunhão da sua filha? E ele disse: não falei, não ia adiantar nada. Como é que o gestor ia saber que ele não poderia trabalhar no domingo? Então é um excesso de passividade
que aí tira do gestor a possibilidade de ser, inclusive, uma pessoa boa, né? Ele poderia falar não, talvez, mas desse jeito ele nem chegou a falar não, porque a pessoa não deu o direito a ele, né? Então existe também uma falácia, assim, um exagero de sempre pensar que uma pessoa que é um gestor é a pessoa do mal. E isso não é verdade também. As pessoas que eu conheço, a maioria delas são pessoas que estão com um desejo de desenvolver seus próprios colaboradores, com desejo de desenvolver a empresa. Eu acho que gente ruim tem em todo lugar, é claro, né? Mas o que eu vejo é cada dia mais o líder ter clareza de que um dos papéis dele é desenvolver pessoas. Tem uma coisa, uma curiosidade. Nem sempre a pessoa, o funcionário, seja lá quem for, se acha passivo. Existe também o gestor passivo? Claro que existe. Como que ele conseguiu ser gestor? Enfim, me responda isso aí. Tá bom. A primeira pergunta, né? Se a pessoa não se acha passiva. Acho que a maioria das pessoas, ela não se acha passiva. Tanto que tem muitas vezes que a gente usa instrumentos, né, para fazer testes comportamentais, instrumentos validados, automatizados e tal, que tem uma certa isenção, e sai lá com uma pessoa sendo uma pessoa passiva. E ela acha que o teste está errado, né? Porque, como ela não é uma pessoa passiva, ela é uma pessoa dedicada, uma pessoa boa, uma pessoa que aceita todas as ordens, né? E aceitar todas as ordens não necessariamente é bom. Eu não estou aqui pregando rebelião, não é a questão da rebelião, é a questão de que tem coisas que você sabe fazer melhor do que o seu gestor. Imagine, você é contador há 1000 anos. E aí você está vendo que uma certa tabela lá agora é feita pelo Power BI ao invés de fazer pelo Excel. Você aprendeu o Power BI, muito legal tal, mas o seu gestor não, ele não entende nada daquilo. Ele fala, não, vamos fazer no Excel. Você tem que defender a nova ferramenta, né? Nesse caso. Então, defender a nova ferramenta é uma coisa importante. Se você não defende e aceita, né, fazer uma ferramenta antiga, como o Excel, por exemplo, você vai falar, não, é que eu sou uma pessoa boa, eu aceito aquilo que o gestor diz, né, e que não é uma coisa legal. Agora, a sua segunda pergunta, existe gestor passivo? Veja só, tem gente que tem uma característica muito ruim, que ele é agressivo para baixo, para os colaboradores, e é passivo para cima. Então, por exemplo, a diretoria manda fazer alguma coisa que vai ser ruim para os colaboradores. E ele deveria, então, falar isso para a diretoria, não é? Olha, se a gente fizer isso, vai causar esse transtorno, ou vai ser ruim até para a empresa, às vezes, né? Mas ele não faz isso. Mas para os colaboradores, ele pega, nós vamos fazer assim. Então, ele é passivo para cima e agressivo para baixo. Tem alguns que têm a condição complexa de ser passivo para todos os lados, é um tipo de passivo crônico, digamos assim, né? Esse tipo é mais difícil dele conquistar posições de liderança maiores, né? É mais difícil, mas não é impossível. Eu já vi diretores passivos, né? Então, por algum motivo ele chegou lá, mas para ele tomar uma decisão, ele é enroladíssimo, porque a decisão sempre tem coisas que você vai ter que negociar, e negociar de uma forma muito mais forte, né? Então, ele sofre, né? Então, tem pessoas em todos os campos, tanto que há mentorias que a gente faz, às vezes, com diretores por causa disso, né? Porque dificuldade na tomada de decisão, passividade ao agir frente a certas coisas, né? Bom negociador é uma relação, como nós falamos no outro vídeo, né? Ganha, 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 não é? Eu tenho que ganhar, com quem eu estou negociando tem que ganhar, e quem vai sofrer as consequências dessa negociação tem que ganhar também. Agora, se eu perco para você ganhar e eu parecer bonzinho, vai parecer bom negociador para aquele que ganhou, mas não para mim, para minha empresa, ou às vezes para minha área, não é? Vai ter uma perda muito grande aqui que poderia não ter, né? Não é que todas as vezes dá para você fazer aquilo que você quer, não é isso. Você tem que negociar, mas o melhor possível para aquele momento. Se eu apenas abro mão para ser fácil, para ser chamado de gente boa, de bom negociador, é algo que no fim vai aparecer, né? Vai aparecer. É como eu vi esses dias, né? Uns navios jogando lixo no mar.
para não pagar uma taxa que você recolhe quando você chega no porto para devolver o lixo, né? E quando você joga o lixo no mar, é uma solução agressiva, né? Porque você está jogando o lixo ali no mar, mas também é passiva. Por que não pensamos num outro jeito de fazer isso, né? Não, alguém mandou jogar o lixo no mar, eu jogo o lixo no mar. E aí tá aparecendo em praias aqui no Brasil, no Nordeste, algumas praias muito limpinhas, né? Aparecendo lixo aí japonês, lixo chinês, mas que não é do Japão, na verdade são desses navios que compram nos portos produtos japoneses, por exemplo, comem, depois jogam fora no mar, e essas embalagens vêm aparecer aqui. Então, veja, por trás de um negócio desse, que parece que não tem nada a ver, tem uma atitude passiva. O cara que jogou esse lixo, ele foi passivo, ele devia falar, eu não vou jogar o lixo, vamos achar um jeito de armazenar aqui dentro, porque isso está errado, a gente jogar vai prejudicar não só as pessoas, os animais, o mar, a natureza e tudo mais. Então, se recusar certas coisas é muito importante. E achar soluções, né? Não é recusar, não, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Algumas coisas sim, porque às vezes as pessoas, inclusive, são demitidas por causa disso, né? Porque elas não, por exemplo, sabem que alguma corrupção está acontecendo, mas ela não fala nada. Quando é descoberto, ela não levou dinheiro nenhum, mas ela sabia. Então, ela é demitida do mesmo jeito, porque ela sabia e foi passiva. Então, tem a passividade em vários campos. A certeza é, o comportamento passivo resulta em um resultado ruim em algum lugar, com certeza. Isso a gente precisa ter certeza. E o primeiro lugar é dentro da própria pessoa. Porque ela é uma pessoa menor no fim da história, porque ela não faz a diferença, né? Ela sofre porque ela pode até se achar boazinha e tal, mas ela sabe que ela está engolindo certos sapos, que aquilo lá, anos depois, pode ser que vá resultar em problemas, inclusive problemas de saúde, porque tem até estudos sobre isso, assim, que a passividade resulta em muitas doenças, né? A passividade resulta em muitas doenças desse trato gastrointestinal, porque você vai guardando dentro de você as coisas, você não fala, e aquilo lá, problemas do estômago, problemas intestinais, problemas de digestão, isso é muito ligado a essa falta de se expressar, né? De expressar aquilo que você realmente queria. Então, acho que a gente explanou bem aqui o tema e fez essa relação com a Marina Colasanti, e também as pessoas podem interagir aqui, de repente a gente cresce isso, né, em outros vídeos aí mais para frente. O assunto sempre se interlaçam, né, assim, mas eu acho que eu tenho só que agradecer a Marina Colasanti, que é uma autora que eu gosto muito, né, senti muito com a morte dela, mas eu acho que é uma pessoa que cria, ela nunca morre, né, então a obra dela está aí, a obra está presente, uma obra belíssima, inclusive alguns dos livros dela, ela mesma que fez toda a parte de criação, né, de imagens, porque ela também era uma artista visual, então vale muito a pena ver a obra dela, porque é uma obra, ela não foi nunca passiva na vida também, ela teve muitas defesas de causas importantes, então é uma mulher que vale a pena, que valeu muito a pena mesmo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, compartilhem o vídeo, curtam e comentem aqui as opiniões de vocês. Tchauzinho, pessoal. Obrigada, Felipe. Até a próxima. Tchau, tchau.